Hoje nós teremos a alegria de receber aqui conosco o pastor Cacau Marques. Vem aqui, pastor. Pastor Cacau tem sido uma voz atuante em nosso meio. Ele é formado em História, mas também é pastor, que pastoreia a Igreja Batista Vida Nova. Ele é... como é? Nova Odessa. Nova Odessa, em São Paulo, isso aí. Além disso, o pastor Cacau também é esposo de Natália. Eu fiz questão de perguntar o nome da esposa dele, porque nós louvamos a Deus por famílias pastorais que têm se dedicado para servir a nossa juventude. Que bom, pastor, receber o Senhor aqui. Pastor Cacau faz a diferença em nossas vidas. Com certeza você já ouviu em algum momento ele falando em algum podcast, em algum canal de YouTube. E a nossa juventude tem sido abençoada pelo Senhor. Não tenho dúvida que agora também será da mesma forma. Vamos orar pelo pastor Cacau, para que ele possa, de fato, ser um instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, colocar diante de Ti a vida do Teu servo, ó Pai, o pastor Cacau. Que nesse momento o Senhor será um instrumento nas Tuas mãos para trazer vida a cada um de nós aqui, através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Temos visto, ó Deus, o manifestar do Senhor, o manifestar da Tua glória aqui entre nós. Temos sabido, ó Pai, de que a Tua presença é real em nosso meio. Por isso, Deus, nós rogamos mais uma vez para que o Senhor se revele em nós, através da vida do pastor Cacau. Fala aos nossos corações, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam preparados para aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Que possamos sair daqui, ó Deus, com a certeza de que o Senhor é o Deus vivo, real e presente, que fala a esse tempo, para essa geração. Usa a vida do Teu servo, Senhor. Muito obrigado pela família, muito obrigado por sua vida, muito obrigado, Deus, pelo serviço que o Teu servo tem vivido em Teu reino. Abençoe cada vez mais ele, Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Queridos, que tempo bom, amém? Desde ontem, que eu cheguei ontem, né? Sei que tem o pessoal que está aí há mais tempo preparando tudo. E hoje também, tanto de manhã quanto de tarde, agora à noite, juntos louvando a nosso Deus e tomando consciência durante a adoração, uma consciência renovada da grandeza e da glória do nosso Deus. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio nós podemos meditar nessas coisas e ter essas experiências. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Então, Efésios 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Queridos, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai,
porque mesmo que venhamos aqui essa noite com a nossa adoração para entregar ao Senhor, e mesmo que essa noite tenhamos entregado nossa vida ao teu serviço, e mesmo que sejamos dispostos, como declaramos nos cânticos que cantamos agora, de deixar tudo porque o valor de Jesus é maior, ainda assim, de um jeito inexplicável, sempre saímos com mais do que chegamos. Nossos encontros contigo, ó Pai, são sempre mais enriquecedores para nós, porque o Senhor não precisa de nada e é tão gracioso em nos abençoar. Que a tua palavra, ó Pai, nesse momento, encha os nossos corações, para que vivemos de acordo com a vocação para a qual nós fomos chamados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é tão bom estar entre jovens. É tão bom. Juventude dá uma renovada na gente, né? Não vou perguntar para você, Neander, se isso é verdade, para não dizer que você não é jovem, porque quando eu te encontro eu fico renovado também, que você é um cara jovem, né? Mas que bom, queridos, nós estarmos aqui reunidos e sendo renovados pela palavra de Deus e pela comunhão. Que maravilha encontrarmos jovens de todos os estados do Brasil reunidos diante da palavra de Deus e diante de Jesus Cristo, exaltando o seu nome. E que maravilha ver tantos jovens reunidos aqui à frente, naquele momento liderado pelo pastor Fernando e dedicando a sua vida ao serviço do Senhor. Já vivemos coisas maravilhosas essa noite. E esse texto, meus queridos, eu acredito que segue na mesma toada. Esse texto, ele nos ensina qual é o lugar do conhecimento de Deus na nossa vida. O tema que me deram para eu trabalhar hoje, eu achei meio difícil, mas vai dar certo, eu acho. Foi teologia para todo dia. E aí alguns eu tenho certeza que estão assim, eu não preciso de teologia. Mas a verdade é que eu não sei se você precisa ou não, a questão é que você tem. Se você precisa ou não é um outro problema. Teologia você tem. Porque o que é a teologia? Teologia nada mais é do que uma elaboração sobre Deus. Teologia nada mais é do que uma elaboração sobre Deus. É isso. E se você crê em Deus, você faz alguma ideia de Deus. Se você faz alguma ideia de Deus, você tem teologia. A questão é se a sua teologia é baseada no Deus que se revela nas Escrituras, ou se ela é baseada nas suas ideias, em outra coisa. Então o nosso esforço por uma boa teologia não é uma ideia de ficar com a cabeça cheia de coisas, mas é a de conhecer mais e melhor aquele que nós amamos. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos o que Ele tem para dizer. Amém, meus queridos? Alguns outros falam assim, eu não preciso de teologia porque eu já tenho a Bíblia. A Bíblia é a minha teologia. E tudo bem, graças a Deus por isso. Mas a verdade é que o esforço teológico é justamente esse. É que a nossa teologia seja menos e menos contaminada pela nossa carne, pelo nosso pecado, e mais uma expressão, aplicação, orientação dos nossos passos e dos nossos discursos colado com o que a Bíblia diz. O esforço teológico é de buscar na Escritura aquilo que a palavra diz para nos orientar à fidelidade no falar e no praticar. Teologia tem a ver com a vida. De modo que se algum de nós julgar que não precisa fazer esse tipo de reflexão, ele está dizendo que ele não precisa pensar na Escritura. Ele não precisa meditar na Escritura. Se você
pensa na Escritura, medita na Escritura, você está elaborando uma teologia. Se você se pergunta como agir em cada momento, segundo o que a Bíblia diz, você tem uma teologia. Se você se pergunta, eu devo falar isso ou não devo, segundo o que Deus me orienta, você tem uma teologia. E é importante que nós pensemos nisso. É importante que nós busquemos ser fiéis ao que a palavra de Deus nos diz, para que a nossa fala e a nossa prática sejam orientados pelo que Deus está dizendo e não por qualquer outra voz. E o que esse texto tem a ver com isso? Esse texto tem a ver com isso porque ele é o início da segunda parte do livro de Efésios. O livro de Efésios, ele está meio que dividido no meio, tá? Está dividido no meio. No meio do livro de Efésios tem uma divisão. Então tem 3 capítulos para lá, 3 capítulos para cá. Os 3 primeiros capítulos são capítulos em que o apóstolo Paulo fala sobre a nossa condição espiritual em Deus, sobre a realidade concretizada da obra de Jesus Cristo em nós. É por isso que é uma parte em que ele fala tanto a expressão em Cristo, nele, porque nós estamos nele, e estando nele nós temos uma série de realidades, uma série de consequências que são parte de estarmos em Jesus. No primeiro capítulo ele vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabia disso? Você que encontrou um lugarzinho aí, sentou, falou assim, eu quero sentar do lado dela aqui, que a minha amiga que eu fiz hoje, ela veio lá do Espírito Santo, porque metade das pessoas vieram do Espírito Santo aqui, né? Mas 100% vieram com o Espírito Santo. E aí, você está lá, não, você tem que escolher o seu lugar, falou, não, hoje de manhã sentei num lugar ruim, me deu torcicolo, eu quero sentar bem no meio hoje. Meu querido, você tem o melhor lugar do universo, que está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Olha que maravilha. Então seu corpo está aqui, mas em Jesus, no corpo de Cristo, você já está sentado nas regiões celestiais. Maravilhoso isso. No capítulo 2, tem o famoso verso, os famosos versos, em que a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, que não é por obras, para que a gente não fique se achando, não é? No capítulo 3, Paulo fala sobre a oração que ele faz ao Pai, e ele diz, de quem recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Nós somos famílias de Deus, nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós somos salvos pela graça, isso não depende de nós. Todas essas afirmações do apóstolo Paulo são afirmações sobre uma realidade na nossa vida, sobre uma realidade concretizada. Estamos em Cristo, e se estamos nele, estamos assentados nos céus, e se estamos neles, estamos salvos pela graça, e se estamos nele, somos adotados pelo Pai. Essa realidade é a realidade da nossa vida. Então, ele termina essa primeira parte, e aí tem um detalhe muito importante, porque há uma semelhança entre o texto que nós lemos, e um outro texto que Paulo faz algo muito parecido, que é lá o texto de Romanos capítulo 2. Em Romanos capítulo 2, capítulo 12. Em Romanos capítulo 12, Paulo também está começando uma parte nova daquela carta. E ali ele também começa com um pedido, igual ele começou aqui. E lá ele também começa com um portanto. Portanto. E aí ele diz lá, rogo-vos, né? Portanto, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Portanto, rogo-vos. E aqui? Portanto, rogo-vos. No caso da minha tradução aqui, peço-vos. Ele diz, portanto, peço, portanto, peço. E nos dois livros, nas duas cartas, o texto que vem antes desse portanto é toda uma explicação doutrinária que Paulo faz escrevendo Romanos de 1 a 11 e que ele faz aqui escrevendo de Efésios de 1 a 3.
E essa explicação doutrinária, quando Paulo começa a falar lá em Romanos sobre a salvação, sobre a justificação, sobre como fica a nossa relação com os judeus, como ele tem no seu coração uma vontade de ver os judeus chegando a Jesus, ele vai explicando, ele vai falando da doutrina, e de repente ele explode em adoração. E aí o apóstolo Paulo diz: ó, profundidade da grandeza do conhecimento de Deus. E aí ele vai dizer o texto que nós cantamos ontem: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Ele explode em adoração, a doutrina o leva a adorar ao Senhor. E aqui acontece a mesma coisa, depois de uma explicação doutrinária em Efésios capítulo 1, 2 e 3. Ele explode em adoração, dizendo: aquele que tem poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Meus queridos, a adoração, a verdadeira adoração, é essa que emana do conhecimento verdadeiro de Deus, emana do conhecimento da palavra de Deus. Vocês explodiram em adoração aqui que eu vi. Glória a Deus por isso, porque Ele é digno, e a gente sabe que Ele é digno porque a sua palavra nos revela. Nós somos movidos porque a palavra de Deus nos fala de um santo Deus, eterno, criador de todas as coisas, que se revelou a nós, mas não só se revelou a nós para mostrar como nós somos pecadores. Ele nos amou, Ele nos adotou, Ele nos salvou, e Ele nos colocou assentados nas regiões celestiais. Glória pois a Ele para sempre, amém. Glória a Deus. Não tem como encontrar essa realidade divina e não explodir em adoração, porque Ele é digno de honra e de glória. Não só porque Ele é o Criador de todo o universo, mas como diz aquela famosa canção: apesar de toda essa glória que Ele tem, Ele se importa comigo também, e Ele se importa com você também. Paulo explode em adoração, porque a teologia todo dia, a doutrina na vida, nos leva à adoração. Fica aqui essa recomendação. Tem muito seminarista aqui, já encontrei vários. Queridos, se o seu conhecimento de Deus, através da teologia, da doutrina, não te leva à adoração, você não está conhecendo o Deus que é digno de todo louvor. Se não te leva aos teus joelhos, se não quebranta o seu coração, se não te leva à humildade, aquela mesma que o profeta Isaías teve ao ver o trono e os anjos louvando, aquela humildade que fez ele dizer: ai de mim. Se não te leva a isso, não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que você está conhecendo. Deus é digno de toda adoração, e a sua palavra revela isso para nós. Então, Paulo começa a segunda parte com um portanto. Começa lá em Romanos 12, começa aqui. E lá em Romanos 12 ele vai falar sobre uma série de questões práticas da vida. Ele vai falar como viver. Inclusive o versículo 2 daquele capítulo ele fala: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para viver a vontade de Deus. E aí ele vai colocar um monte de maneiras de viver, um monte de coisas que a gente deve ver, que são típicas de quem está em Jesus. E aqui ele faz a mesma coisa. Na segunda parte, se a primeira parte Paulo está falando do que está concretizado em Jesus, na segunda parte ele fala então como é que a gente vive a partir disso. E é isso que eu quero que você entenda hoje. A vida cristã, ela é um grande portanto. Ok, vamos lá. Análise sintática, português, lembra lá na escola, né? Portanto, conjunção conclusiva. Está dizendo que por causa de uma coisa há uma conclusão. Portanto, por causa disso, por isso. A vida cristã é uma conclusão
da realidade do Evangelho. A vida cristã é uma conclusão da obra de Jesus, é uma consequência da obra de Jesus. E é muito importante que você entenda isso, para você não achar que a vida cristã é o que você faz para chegar em Jesus. Não, é uma vida portanto. Cristo fez isso, portanto, entendeu? Cristo me reconciliou e me fez filho de Deus, portanto, eu vou viver. A vida cristã é um grande portanto. Ela é uma vida, portanto. E a gente vive a partir da obra de Jesus. E é por isso que nós nos voltamos à história da Bíblia, nós nos voltamos à história da salvação, não só para que a gente tenha na nossa cabeça uma boa narrativa, não só para que na nossa cabeça a gente fique juntando mandamentos, porque às vezes a gente junta mandamento pensando que o mandamento é faz isso para chegar em Jesus, e não um mandamento portanto. Não, a gente vai para a história bíblica para reconhecer o que Jesus fez e assim saber o que Ele quer fazer através de nós, para que experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade. A vida cristã é uma vida, portanto, meus irmãos, e isso é maravilhoso, porque talvez você tenha chegado aqui essa noite meio mais ou menos, tenha chegado aqui com o seu relacionamento com Deus meio abalado. Isso simplesmente é a sua vida não correspondendo à obra de Jesus. Só. Por que isso é só? Porque não muda nada no que Jesus fez. A cruz não mudou, continua sendo a cruz. O amor de Jesus por você não mudou, continua sendo. O perdão que Ele oferece não mudou, continua sendo oferecido. A questão agora é viver uma vida coerente à realidade. Qual a realidade? A realidade do Evangelho. Cristo já fez tudo isso. Você que talvez esteja perdendo de não viver, porque não reconhece na sua caminhada a realidade dessa história. A fé é olhar para essa história de Jesus e ter tanta certeza da sua realidade que eu ando por ela. E não simplesmente, no meu coração não duvido nada. E aí na prática faz um monte de coisa errada. É como uma criança pequena. A criança pequena está lá perto do pai cozinhando. E aí o pai olha para a criança e fala assim: olha, não põe a mão aqui não que está quente, hein? Cuidado, vai doer. Faz assim com a mãozinha, né? Vai doer. Aí o pai vira de costas, o que a criança faz? Põe a mão lá e queima. Talvez se alguém chegasse para essa criança e falasse assim: mas papai não te avisou? Avisou. Mas papai não disse que isso ia te machucar? Disse. E papai mente? Não mente. Você acredita no papai? Acredito. Você confia que o papai quer o melhor para você? Confio. Então por que você fez isso? Faltou fé. Queima, mas queima quanto? Queima, mas queima quanto? A gente está brincando de se queimar no pecado às vezes, porque não tem fé suficiente para pegar a realidade do que Jesus fez e aplicar na nossa vida e viver por ela. A vida cristã é uma vida, portanto, já que tudo isso é verdade, vamos andar dessa maneira. Mas Paulo continua. O que é que ele pede, portanto? Portanto, eu peço. O que ele pede? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, ou do chamado que vocês receberam. Quando a gente fala desse texto, às vezes a gente pensa que é a vocação individual, né? Eu preciso andar de modo digno da vocação que eu fui chamado. A minha vocação é ser pregador, então eu vou andar de modo digno de um pregador. A minha vocação é ser um conselheiro cristão, então eu vou andar de modo digno de um conselheiro. Não, a minha vocação é ser alguém que sustenta as obras da igreja com liberalidade, ofertando, então eu vou andar de modo digno de quem dedica os seus recursos a Deus. Isso é muito bom e esse texto vai até chegar nisso num determinado momento, mas não é isso que esse versículo está falando. E nem é vocações também seculares. Não, minha vocação é ser professor, minha vocação é ser médico, não é isso não. E como é que eu sei que não é isso? Porque mais à frente ele vai falar da vocação quando ele fala de unidade.
Ele diz, lá no versículo 4, que também fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação. Então não é esse monte de vocação diferente, é a vocação de todos nós. Qual é a vocação de todos nós para a qual Deus nos chamou? A salvação. A salvação. Esse é o chamado da esperança, o chamado da salvação. Está entendendo? O que Paulo está falando é o seguinte: anda de modo digno de quem foi salvo. Ou, para melhorar ainda, para pegar a esperança e colocar mais clara para nós, ande como quem sabe que vai para o céu. Ande como quem sabe que vai para o céu. Ande como quem sabe que vai se encontrar com Cristo. Ande como quem sabe que terá e que tem a vida eterna. Entendeu? Então não é só uma vida, portanto, que é coerente com o que ficou para trás, mas é uma vida que é coerente também com o que está à frente, que é coerente com a nossa esperança, que é coerente com o nosso chamado. Porque se eu vou para o céu, meus irmãos, olha, realmente, muitas das coisas que me incomodam nessa vida, elas não vão me incomodar tanto assim. Às vezes a gente tem uma certa vontade de fazer desse mundo o nosso céu, né? O problema é que o meu céu é só meu, e o seu é seu, e o seu céu e o meu céu não convivem juntos, não é verdade? No meu céu tem um tipo de música, no seu céu tem outro. No meu céu tem um tipo de estética visual, no seu tem outro. No meu céu tem um tipo de palavreado, tem um tipo de comportamento, no seu tem outro. A verdade é que eu tenho toda uma ideia de céu na minha cabeça, mas para ele ser céu mesmo, você não pode ter o seu. E aí quando eu sei que eu tenho em Cristo a salvação e que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu pedi ou pensei, eu não brigo tanto para fazer desse mundo meu céu e o seu inferno, entendeu? Porque eu sei que o céu que Jesus tem para mim é muito melhor do que eu consigo pensar. E olha que eu penso muitas coisas muito boas para mim. Eu penso muitas coisas boas para mim. Mas em Cristo é muito mais do que eu peço ou penso. Então se eu confio em Jesus, se eu já estou assentado nele, esse mundo aqui é um mundo em que eu posso viver renúncia. Por quê? Porque está me aguardando algo muito maior. E Paulo vive essa renúncia. Ele diz: eu peço o prisioneiro do Senhor. Renúncia. Renúncia, ele estava vivendo preso. E por que ele pode ter essa renúncia? Aos Filipenses ele também estava preso. E ele fala, né? Ele pode por quê? Porque para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. É o que ele escreve para os Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses. Essa esperança celestial, essa esperança, esse chamado da nossa vocação. Então esse mundo é o mundo de me submeter ao outro. Esse mundo é um mundo de servir o outro. É um mundo de renúncia para o bem do outro. Por quê? Porque quem vai para o céu não faz da vida do outro um inferno. Amém, meus irmãos? Você concorda com isso? Você vai parar de fazer a vida do seu irmãozinho um inferno? É sério isso, meus queridos. Quem vai para o céu não faz a vida do irmão um inferno. Quem vai para o céu está preocupado, está consciente da glória que tem em Deus e por isso se preocupa primeiro com o que é do outro e depois com o que é seu. É essa forma estranha, maluca de viver a vida cristã em comunidade. C.S. Lewis disse uma vez que a igreja é a única instituição, acho que foi o C.S. Lewis, se estiver errando aqui, vocês dão um desconto nisso, tá? Mas, se eu não me engano, foi ele mesmo. Que a igreja é a única instituição que existe primeiro para o bem dos que não fazem parte dela. É para o bem dos que não fazem parte dela. É para o bem do outro. É uma identidade que não é centrada em si, mas é centrada na relação. Entendeu? É centrada na relação que eu tenho com você, porque é ali que se manifesta a relação
de amor com Deus. Quem vai para o céu não faz a vida do outro um inferno. Então nós andamos de modo digno com o chamado que nós recebemos, andamos como quem vai para o céu. E como é isso? Então a partir do versículo 2 ele aplica tudo isso que eu falei, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Algumas pessoas, para tentar dar uma aliviada nesse texto, falam assim, mas suportar é dar suporte, né? Dar suporte. Claro, a gente deve mesmo. A palavra de Deus fala para nós carregarmos as cargas uns dos outros, carregarmos, né, até o outro, né, que às vezes o outro é uma carga, né? Mas amém, glória a Deus pela vida dele. Por que glória a Deus pela vida dele? Porque ele diz para a gente suportar, e suportar é aguentar mesmo. É aguentar. E se você não estiver convencido disso, você não concorda que a interpretação dessa palavra é essa, não tem problema. A gente pode ir em outra. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, falando para que a gente tenha o fruto do Espírito, que nele existe a longanimidade. Irmãos, eu não sei você, mas longanimidade é um negócio que eu só preciso quando tem alguém enchendo minha paciência. Porque se a pessoa não estiver enchendo minha paciência, eu não preciso de longanimidade. Se ela não estiver me incomodando, eu não preciso de longanimidade. Ser tardio e irar-se é só quando a minha ira está sendo provocada. Sabe onde eu quero chegar? Que na convivência cristã, a gente vai ter conflitos, desconfortos, a gente vai ter problemas, a gente vai ter. Mas isso é oportunidade de frutificar do Espírito, entendeu? É oportunidade. Você nunca vai ser longânimo se você não tiver oportunidade para ser longânimo. Então até seu irmão que te incomoda um pouco, e eu não estou falando de exploração, de abuso, eu estou falando de incômodo. Até o seu irmão que te incomoda um pouco, está lá para te ensinar sobre como é viver com Deus. Porque a gente deveria incomodar muito a Deus, mas Ele é longânimo. Já pensou nisso? Que você chega em oração, o Senhor fala, Senhor, pequei contra o céu e contra ti. E aí Deus fala assim, de novo, meu filho, não aguento mais. Ele não fala isso. Ele não fala isso. Porque não existe essa de Deus não aguenta mais. Não existe essa. Está entendendo, meus queridos? Às vezes na igreja a gente é muito incomodado com muita coisa, a gente fica muito irritado com muita coisa. E a gente precisa aprender que até nos nossos cultos, às vezes a gente está sem paciência. É uma música que toca de um jeito que eu não quero, é uma maneira de conduzir o culto que na ordem que eu não gosto que é. É uma criança chorando e você já pensa, por que não leva essa criança lá para fora? Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, viu? Quando uma criança chorar na sua igreja, dá glória a Deus porque aquela família conseguiu ir na igreja, mesmo com uma criança pequena, porque é difícil. Amém, né? Porque é difícil. Quando eu tive que fazer esse exercício para mim mesmo, porque eu sou meio distraído, né? E aí, eu falei assim, olha, quando uma criança chorar, eu vou pensar, essa família precisa levar alguma coisa da palavra de Deus para casa hoje, eu preciso pregar direito. Porque eles tiveram que fazer um grande esforço para estar aqui essa noite. Ou amanhã, né? Se for de manhã. Eles fizeram um grande esforço. Para a gente é fácil quando não tem filho, né? Mas tem alguém ali. E você não vai ter essa experiência se você não estiver numa igreja em que tem criança que chora. Não é? Nós precisamos ter essa longanimidade, suportarmos uns aos outros. Procurarmos a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Quem sabe que vai para o céu, não faz a vida do outro um inferno. E quem sabe que vai para o céu, tem paciência, mansidão, humildade, busca a unidade. Busca a unidade. E por quê? A nossa unidade, pessoal, não é baseada no fato de que a gente gosta muito um do outro, né? Aqui a gente ressaltou algumas unidades aqui, né? O orgulho do seu estado, né? Ficou bonito, viu, gente? Parabéns. Pessoal, tá todo mundo de parabéns aí.
celebrando, estamos aqui, é nóis. Cada estado aí, feliz da vida, cada região, e rola um senso de identidade, não rola? A gente está vindo do mesmo lugar, a gente está representando o nosso estado, o lugar onde a gente nasceu, onde a gente mora, onde a gente desenvolveu, terra que a gente ama, onde vive a nossa família, às vezes não, né? Tem esse apego afetivo. Mas isso não basta, meus queridos, não basta. A nossa unidade não está baseada no fato de que nós juntos aqui temos uma mesma doutrina. Nós até temos uma doutrina muito próxima, afinal de contas nós somos até da mesma denominação. Mas eu tenho certeza que há aspectos em que um difere do outro, não é? Há aspectos que um difere do outro. E isso não é suficiente para destruir a nossa unidade. A nossa unidade não está baseada no fato de que toda vez que a gente está junto, a gente está feliz. Toda vez que a gente está junto, a gente está contente. A nossa unidade não está baseada no fato de que todos nós gostamos do mesmo pastor. Não está baseada no fato de que a gente está no mesmo lugar, porque a gente só está no mesmo lugar hoje. Daqui a pouco cada um vai para o seu lugar. Hoje, esses dias, né? A nossa unidade, ela é fruto da obra de Cristo. Foi Cristo que fez isso, não fui eu, não foi você. Não fui eu que criei uma igreja. Não foram vocês que criaram uma igreja. Não fui eu que juntei pessoas e falei assim, olha, esse é Jesus, crê nele? Creio. Então bora a partir de agora ser um corpo com ele? Não, porque o corpo não é meu, é dele. A unidade é uma dádiva de Deus, a comunhão é uma dádiva de Deus, não é uma obra minha, não é uma obra sua, é uma realidade que Jesus Cristo mesmo criou. Foi Ele que criou. E por que isso? Porque diz que há um só corpo e um só Espírito. E quem foi que nos fez corpo de Cristo? Cristo. Quem foi que deu o pão e disse, esse é o meu corpo? Cristo fez isso. E como fala lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quem toma do corpo faz parte do corpo. Foi Cristo que fez isso, foi Cristo que deu. Então, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Em vez de ficar quebrando o pau com seu irmãozinho porque tem alguma questão nele ou em você que vocês não se bicam, lembra que essa desavença não muda o fato de que nós somos um corpo com Cristo. E se não muda, você vai ter que engolir essa realidade e levar ela para a eternidade. Porque você vai ser corpo de Cristo com Ele para sempre. Entendeu? Então bora se perdoar, bora se reconciliar, vamos sentar um com o outro, vamos conversar, vamos colocar as nossas diferenças, falar com honestidade, vamos permitir um ao outro ser autêntico, e a partir dessa autenticidade, vamos caminhar em amor, porque afinal de contas, amor verdadeiro precisa de alteridade, precisa que o outro não seja o mesmo, ele tem que ser ele e eu. Amor verdadeiro pede unidade, mas não uniformidade, o outro é diferente de mim. Foi Cristo que fez isso, Ele nos fez corpo, e é por isso que não faz sentido, como Paulo fala aos Coríntios, nós participarmos da ceia, reconhecermos que somos corpo de Cristo. Estou comendo o pão, que simboliza o corpo de Jesus. Nesse símbolo eu estou falando que eu estou me unindo a Cristo, ou me uno a Cristo como o pão se une ao meu corpo. Os nutrientes vão fazer parte do meu corpo, assim como eu sou parte do corpo de Cristo. E o irmão do seu lado está fazendo a mesma coisa, mas você não gosta nele porque ele vota diferente de você. E você não gosta dele porque ele tem uma visão diferente de como tem que ser o culto. Você não gosta dele porque, sei lá por quê, tem tanto motivo para não gostar. Mas tem um motivo supremo para amar, que é o amor de Cristo por nós. Se a gente não parte da realidade, a gente não tem esse portanto. Somos corpo de Cristo, portanto, resolvamos as nossas diferenças. Ou a gente não crê na obra de Jesus, ou não crê. Se você crê na obra de Jesus, se você crê que a fé em Jesus Cristo te une ao seu irmão, nele, então você resolva a sua diferença com o seu irmão. Antes de levar sua oferta ao altar, vai lá, resolve com ele, depois vai levar, porque você não está adorando o Deus revelado nas Escrituras. É isso que o Evangelho pede de mim como portanto. É assim que eu vivo como quem sabe que vai para o céu.
Unidade. Unidade. Nós precisamos de unidade, meus irmãos. Mas essa unidade que Jesus Cristo promove em nós. Dietrich Bonhoeffer, grande teólogo alemão, um dos meus heróis teológicos, ele escreveu um livrinho delicioso chamado Vida em Comunhão. Delicioso porque ele é lindo, mas ele cobra da gente tanta coisa que fica difícil. E nesse livrinho ele fala assim: toda a unidade da igreja, toda a comunhão da igreja é uma obra de Jesus Cristo. Até as mais frágeis, fracas e imperfeitas. Às vezes você está aqui, encontrou um irmão de uma igreja de outro estado, começou a conversar com ele, ele perguntou: como é que está a sua igreja? Você, não sei, está tudo meio frio, as pessoas não estão se relacionando bem, nossos grupos de discipulado, multiplicador estão, sabe, estão enfraquecendo. Os jovens, parece que alguém estourou uma bomba, cada um foi para um lado. E o seu? Meu está maravilhoso. Rapaz, eu estou aqui com saudade. Eu quero estar lá. Hoje está tendo culto de oração, eu queria estar lá. Mas hoje tem F-Hop, como é que você queria estar lá? Eu gosto muito do F-Hop, mas eu queria estar lá. Nas duas igrejas, o Espírito Santo de Deus está agindo. Porque essas igrejas são compostas por pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Há um só corpo, um só Espírito. Então a gente vive a partir dessa realidade. Portanto, façam isso. Portanto, ajam dessa maneira. Mas essa unidade, meus irmãos, ela não é uma unidade apenas para a gente estar confortável uns com os outros, juntos uns com os outros, para a gente aceitar que o outro é diferente. Ela é uma unidade que pede também uma ação. E eu sei que eu parei a leitura do texto no versículo 6, mas eu quero continuar um pouquinho agora. Você está aí com a sua Bíblia? Só um pouquinho. A partir do versículo 7, o apóstolo Paulo fala assim: mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sabe o que esse texto está dizendo? Somos um só corpo, um só Espírito, temos uma só fé, um só batismo, uma só esperança na nossa vocação, um único Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas temos muitos dons, e esses dons são para nós agirmos na obra. Nós não somos um povo sem missão, nós temos missão. Nós não somos um povo que senta no trem das boas novas que vai para o céu, que conduz a salvação, e fica sentadinho esperando o trem chegar na estação celestial. A gente é uma cidade sobre o monte que brilha e que os homens, vendo as nossas obras, glorificam ao Pai que está no céu. Nós somos um povo enviado ao mundo com uma missão dada por Deus. Uma missão em que Jesus Cristo nos diz o seguinte: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Mas antes de falar isso,
ele diz uma parte importantíssima da grande comissão que às vezes a gente esquece. A grande comissão não começa no id, ela começa no toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Sabe o que significa, meus queridos? Que quando a gente vai pregar o Evangelho não é simplesmente crê em Jesus e vai para o céu. Pega aqui o bilhete, entra no trem, bora para o céu. Não é como aquela outra música, eu falei bem de algumas músicas, estou falando mal de outras, né? Desculpa, gente, mas não é como aquela outra música infantil que fala assim, caminhando vou para Canaã, se você não for, não me impeça aí. É um anúncio do reino e da autoridade de Jesus Cristo, que fala assim, meu irmão, deixa eu te entender uma coisa, Jesus é rei, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e o seu reino está sendo implantado, o seu reino está acontecendo, portanto, submeta-se ao reino de Jesus, que é um reino maravilhoso, onde a gente chega como súdito, e ele nos faz reis e sacerdotes, só Jesus para fazer isso. Onde a gente chega e fala, cadê o rei? Eles falam assim, está ali, ó. Com seu coração manso e humilde, lavando os pés dos seus discípulos. É esse o reino que a gente está proclamando. E esse reino vem, e essa esperança vem, e essa realidade vem. E se vem, eu já começo agora a me submeter a ela. Eu já vivo por ela. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida pelos alemães nazistas. E na França se estabeleceu um governo nazista. Existe uma foto muito famosa do Hitler lá no Trocadeiro, lá na frente da Torre Eiffel. E se estabeleceu na França um governo nazista. Mas estabeleceu-se também uma resistência. E a resistência francesa, ainda que sob um governo inimigo, correspondia aos interesses dos que resistiam. Porque sabiam que um dia viria a libertação. Que um dia os nazistas seriam derrotados. E um dia, na costa da Normandia, descarregaram um monte de gente, um monte de soldado, o chamado Dia D. E dali para frente começou-se a libertação da França. Nós somos um povo, um território ocupado pelo inimigo. Mas a gente sabe para quem a gente responde. A gente sabe quem é o nosso comandante. A gente está aqui subvertendo a autoridade do príncipe desse século. Porque a gente corresponde à autoridade do Rei Eterno. E porque a gente corresponde à autoridade do Rei Eterno, a gente faz crescer a resistência. A gente chama para o nosso lado os que reconhecem a autoridade e legitimidade de Jesus Cristo. Porque toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Amém, meus irmãos? Nós recebemos dons. E os dons, segundo o texto fala, são para edificação. E é isso que a gente vai fazer. Quando você encontra o seu irmão que começa a parecer que está correspondendo mais ao governo invasor do que ao rei de direito, você fala, meu querido, não esquece a nossa missão. É viver aqui como quem é reinado por Jesus. É viver aqui como quem está vislumbrando a glória do reino de Deus. É viver aqui como quem já vê a nova Jerusalém descendo do céu. É assim que a gente vive, correspondendo ao reino de Jesus Cristo. Uns aos outros, ensinando a viver a resistência ao pecado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Baixe sua cabeça, eu quero fazer mais uma oração agora. Eu não vou pedir para você vir na frente, que vocês já vieram, já dedicaram sua vida a Jesus Cristo. E você que fez isso, e como bem colocou o pastor Fernando Brandão, você veio porque você está disposto a obedecer
Você está disposto a obedecer? Eu quero te dizer que o Senhor terminou a grande comissão falando: eis que estou convosco todos os dias. Você falou, eu fui. O pastor falou, se quiser ir embora, vai agora. Você não foi, ficou. Aí você voltou, sentou na cadeira e falou assim, e agora? E agora, meu querido, Jesus está com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide. Vai viver essa sabotagem santa que perverte, que subverte essa ordem maligna para a glória de Jesus. Dedique os seus dons e talentos a Jesus Cristo. Senhor, eu quero viver uma vida, portanto, eu reconheço tudo que o Senhor fez e reconheço que o Senhor é digno de todo o meu viver. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eu te peço, Pai, que esses jovens, ó Deus, que têm buscado ao Senhor, louvado o seu nome, que se reuniram aqui esses dias e continuarão reunindo nos próximos dias, encontrando, ó Pai, o testemunho da tua palavra e a missão com a qual o Senhor nos incumbiu, que eles sejam fortalecidos pelo teu Espírito e que neles, ó Deus, habite ricamente Jesus Cristo, para que possam conhecer a altura, a largura, a profundidade, a extensão e o amor que excede todo entendimento, e que sejam cheios da plenitude de Deus, porque o Senhor é aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E assim como a glória do Senhor está em Cristo, pedimos que a glória do Senhor esteja na igreja de geração em geração. Que sejamos uma cidade sobre o monte, ó Pai, e que aqueles que veem as obras que o Senhor promove em nós, glorifiquem não a nós, glorifiquem não as nossas obras, não glorifiquem, ó Deus, os nossos nomes, mas glorifiquem o Pai que está no céu. Senhor, eu te peço especialmente por estes que vieram à frente antes, no começo deste culto, e que dedicaram, ó Deus, ao Senhor a sua vida para o serviço do Senhor. Que o dom do teu Espírito, que cada um deles recebeu, seja exercido para edificação da sua igreja e testemunho do Senhor entre os povos. E eu peço, ó Pai, que nos momentos de desânimo e de dificuldade, eles se lembrem da presença de Jesus Cristo, porque nós não vamos abandonados, vamos portando Jesus e carregados por Jesus. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome do nosso Rei Jesus Cristo. Amém.